Oi, tudo bem? Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual, mas eu acho que vai ser algo que vai ficar bem legal, algo que vai ficar bem interessante, o que a gente vai mostrar aqui. No texto de sexta-feira passada, a gente apresentou para vocês a ideia da importância de se realizar o trabalho de gestão, o trabalho de escritório, no caso, com foco na gestão dos números, né? Na importância de se analisar os números da fazenda. Muitas vezes o produtor rural, de certa forma, tem uma preferência ou tem um gosto maior pelo trabalho a campo, de estar junto lá no operacional, seja no curral, seja a campo, e isso é comum, é compreensível, eu também gosto muito, então a gente entende. Só que o problema começa a surgir quando ele para o trabalho dele por aí, né? Ou seja, ele vai lá, acompanha o trabalho, mesmo realiza o trabalho a campo, mas não vai para o escritório estudar os números, computar os números, fazer os registros no computador ou no software que ele usa, enfim, ele não pega os dados de campo e não trabalha esses dados de campo no computador para fazer alguma análise. E aí tá. E a importância de se realizar esse trabalho de gestão no escritório do computador, né? Eu entrei em contato com um produtor rural aqui de Goiás, que é parceiro nosso aqui da Pátria, a gente já tem um relacionamento bom, e pedi para ele uns dados que ele tem. Ele é um produtor, pode ser considerado um pequeno produtor, ele não tem uma produção muito grande, mas ele é um produtor com uma gestão muito boa, é uma cabeça de gestor, uma visão de negócio muito boa. Com a sua fazenda, ele realiza sim uma gestão bem feita da fazenda dele, né? Eu peguei esses dados com ele, eu juntei algumas informações e organizei aqui numa planilha bem simples, só para a gente entender e demonstrar algumas informações interessantes sobre o caso dele, e vamos mostrar aqui para vocês, vocês vão entender o que eu quero, onde eu quero chegar com isso. Então aqui é essa planilha onde eu organizei os dados. Ele é um produtor de leite, tá? Então aqui a gente tem, vamos começar de baixo para cima. A gente tem nessa primeira, nessa linha aqui de informações, o número de vacas em lactação. Essa faixa aqui está correspondendo aos 4 meses iniciais de 2019, ou seja, janeiro a abril de 2019, essas outras aqui de janeiro a abril de 2020 e essa última com a variação, ou seja, esse período em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, começando aqui de baixo na nossa análise, perceba que é o seguinte: ele teve uma redução de 4% no número de vacas em lactação médio nesse período, ou seja, em 2019, nesses 4 meses do ano, ele ficou aqui com 50 cabeças em lactação por mês em média. Em 2020 ele está com 48. Mas perceba que a produção, o total de leite produzido, tanto no período quanto em 2019, os 4 primeiros meses do ano ele ficou ali com 23 mil litros de leite produzido por mês. Em 2020 já está com 28. Isso se deu pelo aumento enorme de produtividade que ele conseguiu emplacar na fazenda dele, na ordem de 26% no aumento de produtividade. E eu quero mostrar para vocês aqui agora o impacto que isso tem nos números da fazenda. É esse tipo de análise, esse tipo de trabalho que a gente tem que começar a realizar. Então vamos pegar primeiro em 2019, os 4 primeiros meses de 2019. Ele teve um faturamento bruto de 120 mil, dando uma média de aproximadamente 30 mil por mês. O preço médio recebido, que ele recebeu pelo leite dele no laticínio, foi de 1,291. Então, 1,29, né, foi o preço médio que ele recebeu do laticínio. Esse preço médio ajustado foi uma conta que eu costumo fazer para fazendas de leite, que é o seguinte: quando a fazenda de leite tem alguma outra receita, gera alguma outra receita que não seja a venda de leite em si, eu agrego isso tudo como no faturamento total, ou seja, no faturamento bruto aqui, e divido pela quantidade de leite que foi vendida. Ou seja, de certa forma eu converto tudo que é gerado de receita para a fazenda como se fosse em litro de leite. Então esse total de faturamento aqui está incluso a venda de leite
e algumas outras receitas que o produtor possa ter com a fazenda. Nesse caso aqui eu sei que ele aluga os pastos para alguns pastos que sobra da propriedade dele, ele aluga para alguns vizinhos lá da região. Então tem alguns valores aqui que não seja referente à venda de leite em si. Então o que eu faço nesse preço médio ajustado? Eu pego esse faturamento total, divido pelo total de leite que foi vendido, me dá um preço médio ajustado, né? Como se fosse tudo em venda de leite. Deu uma diferença aqui, mas muito pouca, foi para perto de 1,30, mas não foi tão relevante assim. Em algumas fazendas de leite isso dá um valor mais relevante. Mas enfim, vamos seguir então. Ele teve esse faturamento total, essas médias, beleza? No custo, perceba que o custo total dele ficou em média de 28 mil por mês, 112 mil nos 4 meses iniciais de 2019. O custo total médio, que na verdade é o que importa, né, ficou em 1,21 ou 1,22 se a gente for arredondar um pouco para cima. Você percebe então que este custo aqui, o custo total médio, é o que importa para nós, ou seja, é o quanto que você gastou para produzir 1 litro de leite. No caso desse produtor aqui, produtor de leite. Se fosse produtor de pecuária de corte, seria por arroba. Se fosse de agricultura, seria por saca de soja, de milho, por quilo, por tonelada, enfim, pela quantidade de unidade do seu produto. E como esse ficou menor do que o preço médio recebido, no caso aqui o preço médio ajustado, significa que ele teve lucro. E o lucro dele ficou aqui de cerca de R$ 1.800 por mês. Lembrando que esse lucro aqui, deixa eu só voltar as cores aqui para não ficar algo muito colorido. Esse custo aqui dele total já está incluso tudo, tá, gente? Então esse lucro aqui é o que sobrou livre. Aqui no custo fixo está incluso depreciação, porque ele faz esse tipo de conta, ele realiza, esse produtor. No custo fixo total, eu não sei se ele lança no fixo ou se ele lança no variável, mas o custo de prolabore também, da remuneração que ele tira da fazenda, também está incluso aqui. Eu só não sei se ele lança como variável ou como fixo, mas também está incluso todos os custos, porque ele faz essa parte de custo muito bem feita. Então esse 1.800 que sobrou de lucro, é o lucro realmente que sobrou depois de pagar todo o negócio. Você percebe que isso gerou uma lucratividade de 6%. A gente vai discutir isso aqui um pouquinho depois, não vou me adiantar, mas vamos passar agora para a análise deste ano, né, para vocês verem o que é o ponto-chave aqui então da questão. Logo de cara, você pode perceber que o faturamento dele aumentou se comparado em relação ao mesmo período do ano anterior, nos 4 primeiros anos do ano anterior, 2019, 2020 contra 2019. Na ordem de 14%. Então ele conseguiu aumentar o faturamento em 14%. Mas perceba que ele aumentou o faturamento, mas olha o preço. O preço caiu 6%, o preço médio que ele recebeu. Enquanto em 2019 ele recebeu uma média de 1,29 nos 4 primeiros meses do ano, em 2020 ele recebeu 1,21. Então teve uma queda de 6% no seu preço, mas mesmo assim o faturamento dele aumentou em 14%. Por quê? Produtividade. Ele aumentou a produtividade dele em enormes 27% quase. Então é algo que impacta diretamente. Você pode até perceber o impacto dessa produtividade aqui, ó. Eu vou te mostrar. Vamos analisar o custo variável. O custo variável aumentou em 15%. Então perceba que o custo, uma parcela do custo desse produtor realmente aumentou em 15%. Perceba que uma parte do custo aumentou, o preço médio dele caiu, então a tendência era o quê? Que ele tivesse uma condição econômica pior do que estava antes, né? Mas olha o que a produtividade faz. O custo total médio, que eu falei para vocês, que é aquele que importa para a gente, ele conseguiu reduzir o custo total médio. Esse é um dos primeiros pontos que eu queria que vocês levassem de fundamental importância. Muitas vezes o que a gente tem que ter em mente é o nosso custo total médio. Ah, beleza, o insumo está ficando mais caro. O custo está subindo? Tá, mas trabalha
pensando e focando no custo total médio. Uma das maneiras mais diretas de você reduzir custo é como? Aumentando produtividade. Aumentou a produtividade aqui, na ordem de 27%, o custo dele aumentou, o custo total, perceba, aumentou 10%, o custo total dele. Mas não é esse custo total aqui que importa para mim. Beleza, aumentou 10%, mas o custo total médio caiu quase 9%. Perceba a diferença no lucro. 70, quase 70% de diferença. A diferença é gigante. Por quê? Porque a produtividade tem esse impacto muito relevante nas contas. Essa é talvez, eu já falei sobre isso, acho que vocês vão me ouvir repetir muito sobre isso, mas a produtividade é o que mais pode fazer diferença na sua fazenda, em qualquer fazenda. Então, se você consegue produzir com eficiência, o que é produzir com eficiência? É produzir muito a um custo baixo, ou seja, produtividade elevada. Então, a quantidade que você gastou, um pouco se você gasta X para produzir e produz Y quantidade, se você gastar o mesmo X e produzir 2Y, é muito mais interessante, a condição econômica fica muito melhor. Então perceba que é o seguinte, o impacto que essa produtividade deu no resultado, mesmo que o custo aumentou, mesmo que o preço que ele recebeu diminuiu, ele conseguiu aumentar a lucratividade dele aqui em 2,92 pontos. Então saiu de 6, foi para 9, então quase 3 pontos percentuais aqui de aumento de lucratividade, que é o que interessa para nós aqui. Então essa questão da produtividade é fundamental. Mas aí, para terminar esse vídeo de hoje, eu queria falar para vocês assim, quais as lições que a gente pode levar desse caso aqui, né? Vou até abrir uma página aqui para ficar bem organizado. Vou colocar aqui. Vou colocar quais lições a se levar. Não. Lições do caso estudado. Quais lições que a gente pode levar desse caso estudado? Bom, vamos lá. Então, a primeira lição que eu queria que vocês levassem é sobre mercado. Não adianta a gente lutar contra o mercado, espernear contra o mercado. Perceba que o preço dele caiu 6%. O custo aumentou, de certa forma, vamos colocar aqui 10%, quase 11%. Então, se você for refém do mercado, o mercado realmente vai te bater de todo lado. Então, você tem que usar o mercado a seu favor. Existem estratégias, existem ferramentas para isso. Então, o mercado, ele é assim para todo mundo. Tá? Então, não é que esse produtor aqui teve um resultado bom, o mercado favoreceu ele. Você pode perceber que o mercado atuou contra. Tá? Então, aqui é um caso clássico de que o mercado, mesmo indo contra, ele conseguiu obter um resultado positivo. Acontece que é o seguinte, a gente tem que usar o mercado a nosso favor, usar as opções que o mercado nos dá a nosso favor. Existem ferramentas para isso, inclusive a gente trabalha algumas delas no nosso curso. Questão da produtividade é outro fator chave que eu queria que vocês levassem de lição neste estudo de caso. Por que eu quero dizer isso? Imagine que ele tivesse esses mesmos números aqui neste ano. Significa que o resultado dele ia ser basicamente terrível. Por quê? Com esse nível de produtividade aqui de 15,40 litros por vaca dia, e o custo aumentando e o preço caindo, essa lucratividade dele aqui, eu te garanto que ela ia ser terrível, ela ia ser prejudicadíssima. Por quê? Porque quando você tem produtividade baixa e o mercado piora, então significa que você não tem muita margem de segurança. Significa que se a sua produtividade está num nível tal, que se o mercado piorar, você não tem muito espaço. Ela não te dá muito espaço para te socorrer, no caso, né? Então essa produtividade,
posso colocar aqui que ela te dá margem de segurança. Produtividade alta gera segurança na parte financeira. Foi ela que garantiu os resultados. Então, quando os custos aumentarem, o custo aumentou, o preço caiu, mas a produtividade alta garantiu que o produtor teve bons resultados. A terceira lição para a gente levar aqui é entender os números, tá, pessoal? Entender os números, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Entender os números é o seguinte, beleza, o custo total aumentou. Sinceramente, isso é uma informação, mas uma informação muito vazia. O que a gente tem que analisar é esse custo total médio. Se o custo total médio também tivesse aumentado, aí sim era uma informação a mais para a gente levar em conta. Mas não dá para... Vamos supor que a gente não tivesse... Deixa eu ver se tem como aqui. Ocultar. Então eu ocultei aquela linha para você do custo total médio. Então vamos supor que a gente só tem essas informações aqui de custo. Essas aqui. Então você vai chegar nessa planilha aqui, você viria, ó, o custo aumentou em 10%, o variável em 15%, o fixo caiu um pouquinho, mas o custo mesmo aumentou. Então foi ruim. Mas não foi ruim. Não foi ruim porque o custo total médio caiu. E é isso que é relevante, é isso que importa. Então, entender esses números é que faz a diferença até para a gente poder estudar o que a gente deve fazer, o planejamento que a gente deve adotar. A quarta lição que eu coloco é também sobre os custos. Gestão de custos é o seu trabalho ou não? Como assim? Porque é muito comum de escutar, a gente ouvir WhatsApp, vai a algum portal de notícia, a gente vê insumo, ou então eles colocam até essa notícia, custo de produção de tal atividade aumenta, custo de produção da atividade de leite aumenta, atividade de corte aumenta, farelo de soja aumentou. Beleza, isso, gente, tem que entender isso aqui que é o seguinte, se o preço dos insumos aumenta, não necessariamente significa que o seu custo de produção tem que aumentar na mesma proporção. Por quê? Porque o trabalho da gestão da fazenda é justamente fazer essa gestão de custos para que, se o preço de um insumo subiu, eu tenho que fazer um trabalho de gestão de custos para que o meu custo de produção, ao menos, não suba tanto quanto o preço do insumo subiu. Então, vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui, se o farelo de soja, por exemplo, e aqui, caso você não seja da pecuária de leite, caso não seja nem da pecuária, caso seja da agricultura, por exemplo, pense como se fosse o fertilizante. Se o preço do fertilizante, nesse caso, eu quero que vocês entendam aqui, a ideia, não pegue o exemplo restrito, tá? Abra a visão aqui para entender isso, de acordo com a sua fazenda, você pode adequar dessa maneira. Então, se o farelo de soja subiu, vamos colocar aqui, por exemplo, 15%. Isso significa que o seu custo de produção vai subir 15%? Por si só, não vai significar e não deveria significar. Porque se o farelo de soja subiu 15%, também é provável que o farelo, o caroço de algodão também possa subir, que é um insumo substituto do farelo de soja. Então vamos supor que o caroço de algodão subiu 8%. Caroço de algodão subiu 8%. Beleza, então você na gestão de custos, você deve fazer esse balanceamento dos custos para que o seu custo de produção fique o menor possível. Então, tome muito cuidado com o que a gente fica acompanhando em notícia, em WhatsApp, etc. Que o custo não para de subir, o custo... É claro, o custo não vai parar de subir mesmo, os preços vão, até com a inflação, o preço vai cada vez maior. Então, o nosso trabalho aqui é, de acordo com o que eu tenho, como que eu produzo com o menor custo
com o custo mais baixo possível. Então, esse produtor, eu sei, ele bate a ração lá na própria fazenda. Então, ele compra os insumos, tem um misturador lá, ele mistura e fornece para o gado. Então, beleza, se o custo do farelo de soja subiu, o papel dele como gestor seria procurar um outro insumo substituto que tivesse ou não tivesse subido ou tivesse subido menos do que o farelo de soja e substituir o produto, para que o custo de produção da fazenda dele não subisse tanto quanto o insumo. Então, o insumo aumentar de preço é uma coisa, o seu custo de produção subir é outra coisa completamente diferente. Bom, basicamente esse é o nosso trabalho aqui como gestor de fazenda, é produzir com a maior eficiência possível, ou seja, produzir o máximo que a gente conseguir ao custo mais baixo, ou seja, produtividade. E aí, no nosso texto de sexta-feira passada, a gente terminou perguntou 3 perguntas, né? Qual foi a variação de faturamento, variação de custos e questão de planejamento, como é que se planeja. Eu cheguei a conversar um pouco com esse produtor, mas de maneira geral, pelos números que ele me passou e por esses números que a gente consegue ver aqui na planilha que eu organizei para vocês, o que eu poderia, e eu até conversei com ele sobre isso, de planejamento para o futuro, né, dessa fazenda. Primeiro ponto que eu levantei com ele foi a questão da produção total dele, tá? Então, assim, aumentar a produção total dele, porque eu conheço a fazenda, eu sei que ele tem capacidade para colocar mais vaca em lactação aqui. Então, eu acho que ele pode aumentar essa produção total, consequentemente, isso vai ser impactado no faturamento, também vai impactar no custo, mas provável que a gente consiga diminuir aqui um pouquinho de custo fixo, aumentando essa produção. O custo fixo total médio, no caso, que eu não calculei aqui, tá? Perceba que isso aqui é custo total, tá? Eu posso até calcular que o custo variável total médio, bastaria que eu vim aqui, dividir esse pelo total produzido. Daria 0,83 centavos o custo variável médio, tá? Mas isso é outra história. Não vamos aprofundar aqui por enquanto. Mas enfim, então o primeiro ponto que eu imaginei aqui conversei com ele, é aumento de produção. Esse aumento de produção, a gente tem que ter alguns cuidados para tomar essa decisão. Eu não vou falar disso nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, de aumento de produção, quais são os cuidados que a gente tem que tomar na hora de definir um aumento de produção. O segundo ponto que eu levantei com ele é justamente a gestão de custos. Gestão de custo mais afiada, vou colocar dessa maneira. Por quê? Porque beleza, assim, ó, o custo dele aqui, ele aumentou, ele conseguiu reduzir o custo variável médio, isso é o que importa realmente, tá certo, beleza. Vou colocar aqui de amarelo. Mas o custo variável total dele aumentou. Então ele tem que trabalhar um pouco nessa gestão de custos aqui para conseguir conter esse aumento aqui do custo variável total. Isso está em linha com o que a gente falou aqui. Se o farelo de soja subiu, procura outro produto, um substituto. Se tal medicamento subiu, procura outro medicamento. Para quem é de agricultura, se uma formulação de adubo subiu, procura uma formulação diferente, faz as contas da recomendação de adubação, conversa com o seu agrônomo responsável, acha a formulação que vai te entregar o menor custo possível. Então, semente subiu, experimenta uma semente de marca diferente, que não subiu tanto. Então, esse trabalho de gestão de custos é o que a gente tem que fazer. Não significa que um insumo subiu de preço, que nosso custo tem que subir junto. O nosso trabalho é o oposto disso. Enquanto o insumo está subindo, a gente tem que segurar. Como que a gente segura isso? Procurando, se virando, fazendo estratégias alternativas, comprando estoque menor quando o preço está mais caro, enfim. Essa gestão de custo mais afiada foi algo que eu sugeri para ele fazer também. O terceiro ponto aqui foi realmente na lucratividade, tá? Essa lucratividade dele aqui eu achei, assim, não tá, se a gente for pegar até fazendas assim, média, assim, não tá um valor muito ruim, mas eu acho que ele pode aumentar sim. Como é que ele aumentaria isso? Tentando aumentar aqui a produção de leite, mantendo a produtividade ou aumentando um pouco mais essa produtividade também. Então,
essa lucratividade aqui procurei tratar com ele sobre algo que ele tem que colocar no planejamento dele estratégico para ele aumentar essa lucratividade. Outro ponto poderia ser uma possível redução aqui de custo fixo. Então, teria que fazer uma avaliação da fazenda dele mais profunda e ver quais os custos fixos que está sendo computado aqui e onde que ele poderia reduzir esses custos fixos, né? Então, essas seriam algumas ideias de planejamento estratégico diante desses números para o futuro. Então, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu achei que ficou algo bem interessante, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Afinal de contas, é você que está consumindo esse vídeo, então eu gostaria de um feedback seu. Então, primeiro, deixe seu comentário aqui falando sobre o que você achou desse vídeo e também, caso você queira sugerir algum tipo de trabalho desse tipo, ou seja, você quiser me passar alguma questão que você está tendo com a sua fazenda, alguma dúvida sobre algo na sua fazenda, sobre a gestão da sua fazenda, como fazer algo, ou quiser me passar alguns dados, a gente analisar aqui em algum vídeo, claro, sempre com o sigilo total do seu nome da sua fazenda, a gente mantém isso em sigilo, a gente não vai divulgar nada por questões de isonomia, mas se você quiser, a gente tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente trata aqui, a gente analisa também com o maior cuidado e maior prazer do mundo. Mas enfim, por hoje vai ser só, deixe seu comentário me dizendo o que você achou, mande suas dúvidas, sugestões, algumas ideias para os nossos conteúdos do futuro. Um abraço e até a próxima.